Olá, galera. Agora eu vou mostrar para vocês a noção e a ideia da tangente dentro do círculo trigonométrico, tá? Só fazendo uma breve recapitulação, que é sempre bom, né? Ó, nós temos o círculo trigonométrico aqui, né? Depois eu apago isso aqui, tá bom, gente? Ó, temos o círculo. Tá? Aqui, lembramos que o eixo Y representa o seno e o eixo X representa o cosseno. Aí, se eu quero identificar um arco, né, partindo da origem, boto aqui. Aí sabemos, por exemplo, que se esse arco, esse ângulo aqui, é de 45 graus, com o eixo X e a reta que eu tracei, significa que esse arco aqui, ele representa π/4 radianos de comprimento, né? Aí depende de qual é o raio, dependendo do problema, mas nesse caso aqui, como a gente está falando de seno, cosseno e tangente, estamos falando do raio unitário, vale 1. Aí, dentro disso, a gente consegue identificar os valores de seno e cosseno. Sabemos que o cosseno é a coordenada x desse ângulo. Nesse caso aqui é raiz de 2/2. E o seno, no caso, é a coordenada do y, que também é, nesse caso aqui, raiz de 2/2. Nós aprendemos isso na primeira parte, né? Aí a gente consegue encontrar o par ordenado. Aí aqui eu sei que o par ordenado é raiz de 2/2 de x, que é cosseno, e raiz de 2/2 de y, que é seno. Então foi basicamente isso que a gente construiu até agora. O que eu vou estar mostrando a partir desse momento é como a gente consegue encontrar a tangente. Como a tangente vai fazer parte desse movimento? A tangente, ela nada mais é que o quê? Quando a gente faz o triângulo aqui, ó, nesse desenho que eu já deixei aqui, nós temos o triângulo, o retângulo, né? Que eu mostrei para vocês já isso. Sabemos basicamente que o seno seria o cateto que o cosseno seria o cateto adjacente ao ângulo alfa, que o seno seria, aqui é o cateto adjacente, aqui é o cateto oposto, que representa o seno, que representa essa imagem aqui. A tangente, ela seria representado pela hipotenusa aqui, né? Pelo prolongamento da hipotenusa. Aí, a partir desse momento, como a gente está falando de tangente, é traçada uma reta tangente paralela ao y à direita dele. Começa bem no início do círculo, ó, no 0, 0 aqui. A gente traça uma reta tangente, que é, nesse caso aqui, ela é tangente ao círculo trigonométrico e paralela ao eixo y. E é nessa reta tangente aqui que a gente marca a tangente do ângulo. Ah, professor, mas como assim? Quando a gente faz o prolongamento, né, a gente faz a reta aqui, por exemplo, nesse ponto é onde o ponto do arco fica no círculo trigonométrico. Então, aí aqui é o eixo x, a gente acha o valor de cosseno dele, no eixo y a gente acha o valor de seno. Se prolongarmos mais, ele vai encostar nessa reta tangente em algum ponto. Aí essa medida que a gente encontra é o valor da tangente. Então, com isso, você presta atenção que a tangente ela é representada por uma reta real. Então, se seno, se seno e o cosseno variam de -1 a 1, que é o que está dentro do ciclo trigonométrico, já a tangente é infinita. Então, a gente já pode definir isso. Ó, que o seno de um ângulo ele é limitado entre -1 e 1. O cosseno do ângulo vai ser também limitado entre -1 e 1, porque eles fazem parte do ciclo trigonométrico. Ou seja, os valores que o seno e o cosseno vão ter vão variar de -1 a 1, não vai passar disso. Já
tangente desse ângulo, ele vai do menos infinito ao mais infinito. Ou seja, a tangente pertence à reta real. Beleza? Então, eu posso ter tangente de diversos valores. Tá? Então, vamos entender isso mais na prática. Eu botei dois eixos aí para a gente identificar. Vamos lá. Eu quero identificar primeiro, por exemplo, onde é que eu marco a tangente dos três ângulos notáveis? Vou pegar aqui o de 30. Digamos que o de 30 vai ser mais ou menos isso aqui. Vai estar mais ou menos nesse pedaço. Aí aqui tá, sei que esse ângulo aqui é de 30 graus. E sei que esse arco aqui, ele representa π sobre 6 radianos, certo? Com isso, eu sei, aí eu posso marcar os valores que eu já conheço. Eu sei que o cosseno dele vai estar aqui mais ou menos, então o cosseno dele é raiz de 3 sobre 2 e que o seno dele vai estar batendo na metade do segmento, né? Que o seno dele é 1 sobre 2 e o segmento vale 1 unidade. Então, isso tudo a gente já sabe fazer. Agora, preste atenção nesse prolongamento que eu fiz e na nova reta tangente que foi inserida a circunferência. Não tem um pontinho de encontro aqui? Esse ponto de encontro vai me dar a medida da tangente de 30, ou seja, esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui, que é de 0 até aqui, representa quanto? Qual é a tangente de 30? A tangente de 30 não é raiz de 3 sobre 3? Então, esse ponto aqui no segmento representa raiz de 3 sobre 3 positivo, que é a tangente de 30. Raiz de 3 sobre 3 raiz de 3 é 1,7 aproximadamente, dividido por 3 vai dar um pouco menos de 0,6. Para 0,58, alguma coisa, então é mais ou menos isso aqui. E ele vai bater na altura aqui, ó, basicamente, bem próximo da altura do seno, né, como vocês estão vendo aqui. Mas isso aqui não tem nada a ver, não. Então, aqui eu estou encontrando e marcando no eixo cartesiano aonde a tangente fica. Professor, beleza. Do primeiro quadrante eu faço assim. E nos outros quadrantes? Como dizem aí, só pegar a visão, gente. Pegar a visão aqui. Se eu pegar daqui e fizer um prolongamento para baixo, como eu fiz agora, se você prestar atenção, o que vai acontecer? Ele vai encostar no simétrico de 30 no terceiro quadrante, né? Lembrando que aqui é o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, esse ponto aqui seria esse ângulo todo, né? Esse ângulo todo aqui. Esse ângulo todo, ele é 180 mais 30. 180 mais 30 dá 210. Então, esse ponto aqui é o ângulo de 210 graus e o arco que ele representa é aquela regrinha do π que eu mostrei também. É 1 a mais do que o de baixo. Então, fica 7π sobre 6 radianos. Aí a gente sabe a mesma coisa, que o cosseno dele é do lado de cá, então ele é simétrico do de 30, então é menos raiz de 3 sobre 2. E o seno dele é para baixo, então ele é simétrico também ao de 30, então vai ser menos meio. Mas, professor, e como então que eu vou registrar a tangente desse arco? Se eu prolongar ele para baixo, eu não vou conseguir encontrar com a tangente lá. Então eu vou pegar e prolongar para cima, no mesmo que o de 30, né? Porque eles são simétricos. E eles vão bater no mesmo lugar. Então eu posso dizer que a tangente de 210 graus, que é a tangente do arco 7π sobre 6, vai coincidir com a tangente de 30. Que é quanto? Raiz de 3 sobre 3. Então, vocês vão prestar atenção que os ângulos que tiverem a diagonal apontadas
para a direita, para cima, eles terão o valor positivo da tangente, porque tanto o primeiro quadrante quanto o terceiro, se a gente prolongar a reta para encostar na tangente, ele vai encostar na parte de cima da reta. Então, eles vão gerar valores positivos, tá? Em contrapartida, se eu fizer isso pensando do outro lado, ó, vou pegar o outro ângulo aqui, aí dele eu vou fazer a medida. Eita! Pensei que já tinha marcado aqui a reta. Ó, vou botar aqui. Botar o 45. Ó, esse ângulo é o de 45 graus. Pá, então aqui no cosseno a gente sabe que é raiz de 2 sobre 2. E no seno também é raiz de 2 sobre 2. E a tangente dele a gente já descobriu como ele encostou nessa parte aqui, então essa parte vale 1. E vocês prestem atenção que ele vai estar na mesma altura do raio, né? Por quê? Porque o raio também é 1. Até geometricamente falando a gente vê o conceito, tá? Agora prestem atenção aqui. Agora, professor, se o ângulo estiver do outro lado. Calma, meu filho, não entre em pânico. Isso aí não vai ser problemas pra gente. Ó, e se ele estiver aqui? Já sabemos que ele é simétrico ao 45. O simétrico ao 45 no segundo quadrante, que é esse ângulo aqui, que a gente está vendo, é o 135, né? 135 graus. E ele, em radiano, se o 45 é π sobre 4, ele vai ser 3π sobre 4, que é 1 a menos, eu já ensinei essa regra. Aí eu sei que o seno dele é raiz de 2 sobre 2, e que o cosseno dele é simétrico ao do 45, então ele é menos raiz de 2 sobre 2. Aí vamos analisar. Se eu continuar crescendo aqui a reta, eu não vou bater na tangente. Essa tangente aqui é do outro gráfico, não tem nada a ver. Agora, se eu não consigo encontrar para cima, eu vou prolongar para baixo. Aí ele vai bater num ponto aqui embaixo. Esse ponto aqui ele é simétrico ao de cima. Se daqui para cima é 1, daqui para baixo vai ser menos 1. Aí eu descubro que a tangente de 135 é simétrica da tangente de 45. E na mesma brincadeira, ele não vai encostar nesse ponto aqui também? Esse ponto aqui, ele também é simétrico ao 45. Ele seria o 315 graus, que em radianos é 7π sobre 4. Então, aqui nesse ponto também vai ter tangente menos 1. Aí, nesse caso aqui, a gente pode dizer que a tangente... Vou botar tudo em grau, tá? Mas o radiano é importantíssimo, tá bom, gente? Que a tangente de 135 é congruente à tangente de 315, porque elas apontam para a mesma direção e para baixo, que é congruente ao simétrico da tangente de 45. E qual é a tangente de 45? Não é 1? Então, o resultado vai ser menos 1. Tudo bem, gente? É assim que eu descubro tangente. E daí eu já posso traçar ideias. Quando a tangente for de um arco do primeiro e do terceiro quadrante, eles vão apontar para cima. Então, na tangente, a regra de sinal é a seguinte. Olha que chique. Não quero mais saber de outra vida, hein? Acho que quando voltar às aulas presenciais, vou levar o computador para a sala, hein, pessoal? Fazer umas circunferências boas dessas aqui, ó. Ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, na tangente, eu acabo descobrindo o quê? Que o primeiro e o terceiro quadrante são positivos, porque eles vão estar apontando para a parte de cima da reta, né? Vou fazer a reta aqui. Eles vão apontar para a parte de cima. Já
o segundo e o quarto quadrante serão negativos porque eles vão estar apontando na parte de baixo. Então, é assim que eu consigo encontrar a tangente dentro do ciclo trigonométrico. Tá bom, pessoal? Toda vez que eu tiver que achar a tangente, eu vou fazer o mesmo procedimento para achar o seno e cosseno, só que eu vou prolongar o ângulo até encostar a reta tangente. E como que eu vou prolongar? Você tem que prolongar a direção da reta em que vai coincidir com a reta tangente. Igual, por exemplo, aqui, ó, que eu acabei de fazer, e não adianta eu prolongar para cá, para cima. Por quê? Porque a reta tangente está do outro lado, então eu prolongo para baixo e com isso eu acabo encontrando até outro ângulo simétrico, que é o 315. Então vocês vão perceber que geometricamente tudo se encaixa, não tem como fugir disso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido essa introdução. Na próxima vídeo eu vou estar falando sobre os ângulos e arcos que começam e terminam os quadrantes, né? Que é o 0, 90, 180. Vamos descobrir a tangente deles se houver. Tá bom, gente? Um abração, até o próximo vídeo.